Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta segunda-feira, estarei trazendo um pequeno estudo sobre fantasma ou aparição. Amém? Então vamos meditar no livro de Jó, capítulo de número 7, verso 8 a seguir. Amém? Os olhos dos que agora me vê não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passam, assim aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem ao seu lugar jamais o conhecerá. Amém? Aqui, Jó, inspirado pelo Espírito Santo, está afirmando que os mortos, ele não volta. Só que em 1 Samuel 28, versículo 11 ao 14, quando o rei Saul vai consultar aquela feiticeira, e ali aquela feiticeira, ela invoca o nome de Samuel. E segundo aquela mulher, ela vê deuses que sobem da terra. E segundo aquela mulher, ela vê um ancião envolto em uma capa, qual Saul leva a crer que é o profeta Samuel. Tanto é que Saul se prostrou diante deles. Mas será que ali era o profeta Samuel mesmo? Ou era um demônio, ou o próprio Satanás? Pois em 2 Samuel 12, versículo de número 23, o rei Davi também afirma que os mortos não voltam. Vamos meditar? Porém, agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não volta para mim. Aqui o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está afirmando que os mortos não voltam. Se os mortos não voltam, naquela sessão espírita, quem apareceu não foi o profeta Samuel, mas sim um demônio, ou até mesmo o próprio Satanás. Vamos meditar em 2 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que Satanás se transfigura em anjo de luz. Amém? 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Amado, se alguma pessoa que já morreu aparecer para você, repreenda em nome de Jesus Cristo, pois é demônio ou próprio Satanás.
versículo 8. E os olhos do que agora me vê, não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais eu. Aqui Jó está afirmando mais uma vez que os mortos não voltam. Amados, eu amo a Bíblia, pois ela não esconde nada, nem tampouco engana ninguém. O escritor aos Hebreus joga por terra toda a doutrina da reencarnação de Allan Kardec. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então este capítulo e versículo joga por terra toda a doutrina do Espiritismo. Amados, segundo Jesus Cristo, só existe dois caminhos, céu ou inferno. Essa doutrina de purgatório é o ensinamento maligno, pois para Jesus Cristo só existe dois caminhos, ou céu ou inferno. Amém? Vamos confirmar lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas 16, versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Olha só o privilégio do homem e da mulher de Deus. Quando eles morrem, a sua alma é levada pelos anjos para o seio de Abraão. Já a alma do ímpio vai para o inferno. A Bíblia não fala, mas provavelmente são os demônios, os anjos caídos, que vêm buscar as almas dos ímpios. Amém? Versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passam, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Mais uma vez, Jó está afirmando que os mortos não voltam. Amados, a doutrina da reencarnação é uma heresia maligna, pois segundo a Bíblia, os mortos não voltam. Lucas 16, versículo de número 29. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os seus profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrependa-se, iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscita. Amém? Aqui Moisés foi bem claro.
Se a pessoa não crê no Novo e no Velho Testamento, de forma alguma, eles não crê em nenhum morto. Então, mais uma vez, os mortos não voltam. Amados, a Bíblia Sagrada condena o Espiritismo no Velho e no Novo Testamento. Deuteronômio 18, versículo de número 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Aqui o profeta Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, está afirmando que o espiritismo, perante aos olhos do Senhor, é uma abominação. E o rei Saul, ele foi morto por consultar uma feiticeira. Vamos meditar em 1 Crônica 10, versículo de número 13. Amém? E assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Não buscou o Senhor e por isso o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. Então Saul não foi um simples suicídio, foi o próprio Deus que matou Saul por causa da sua rebeldia. Então, a doutrina espírita é uma abominação perante os olhos do Senhor. O mesmo Deus que matou Saul na velha aliança, na nova aliança, continua matando os mentirosos. Lembra que o Espírito Santo matou Ananias e Zafira. O meu Deus vai começar a tratar com os falsos profetas desse YouTube. E não vai demorar muito, viu? Nunca mais tornará a sua casa, nem ao lugar jamais conhecerá. Amado, se alguma pessoa que já morreu aparecer para vocês, repreende em nome de Jesus Cristo, pois é demônio ou próprio Satanás. Mais uma vez, guarda bem este versículo. 1 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então os mortos não voltam. O que apareceu ali naquela sessão espírita para Saul foi um demônio, ou próprio
Satanás e não o profeta Samuel, porque o profeta Samuel estava no seio de Abraão. Amém?